Salve, salve, meus caveiras de todo o Brasil, por cá, professor Túlio Queiroz, para juntos estudarmos a matéria mais querida e amada do Brasil, informática. E hoje nós vamos de Microsoft Excel na veia, heavy metal, full pistola naquele preço. E hoje nós vamos responder muitos exercises. Professor, o que é isso? Nós vamos para os exercícios. Vamos cair para dentro mesmo, vamos cair matando e atirando com gosto de querosene. Vamos lá, filho, já vou colocar aqui, vamos bonitinho, vamos para frente, pau na máquina, já vou colocar aqui a primeira questão aí dentro da sua telinha. Olha o que diz a primeira questão, olha aí, ó. São todas funções válidas relacionadas à soma, olha aí que ele tá bonitinho, ó, relacionados à soma, utilizando o Microsoft Excel em português, português do Brasil. Isso aí, professor. Quais dessas são funções e quais dessas não? Vou botar o realçadorzinho verde para você ver de perto. Presta atenção, ó. O SomaQuad, professor, ele é uma função do Excel? Sim, você bem viu que o SomaQuad é uma função do Excel. Ele realiza o que mesmo, professor? Ele realiza uma soma quadrada. Ele realiza uma soma quadrada. O que é uma soma quadrada, professor? Basicamente, você vai ter um número elevado à potência de 2. Legal demais, professor. O SomaSys, professor. E aí, o SomaSys também é uma formulazinha? SomaSys também é uma formulazinha, você já viu. Professor, não vi não, então volte duas casinhas. Você já jogou aquele joguinho lá? Pois é, você volta duas casinhas, que tem lá explicando para você. O SomaSys vai ser uma soma que vai ter condições. É uma soma que vai trazer condições, com Szão grandão, para você lembrar que é mais de uma condição, para você não vacilar, filho. Soma conte, professor, soma conte. No have, não é, não é. No have não é, professor, é no is. No ex. Em inglês eu faltei essa aula lá na Wizard. Ó, e aqui, soma TD, professor. Soma TD é os meus olhos, que anda sempre junto um com o outro. Então, só é fórmula aí, só é função válida do Excel, o 1 e o 2, SomaQuad e SomaSys. Portanto, gabarito, letra A de A mais tarde, que nem diz o doido. Beleza, professor? Tu é doido, mas eu tô aprendendo. Nunca pensei na vida que fosse possível. Vou te mostrar que é, filho. Vem cá com o tio Túlio, cola no imperador, ó. Qual a extensão padrão por default? Professor, ou default. Default é a mesma coisa que padrão. É igual sovaco e axila. E hoje eu fiquei impressionado que sovaco não escreve assim, ó. Sovaco. É só uma observação, não tem nada a ver com a aula. Não é, isso aqui é errado, é sovaco. Olha. Sovaco. Professor, quer que isso vai influenciar na minha aula? Nada. Por que o senhor está falando? Porque eu quero, a aula é minha. Então vamos lá, olha o que eu digo, ó. Qual a extensão, Deus abençoe, padrão ou default das planilhas salvas pelo Calc do LibreOffice? Vamos lá, filho. Entendamos que existe uma suíte da Microsoft. Entendamos que existe uma suíte do LibreOffice, bebê, ó. Então vamos para cima. Vamos lá, vamos cair atirando, ó. Professor, o negócio de cair não é bom não, é não. Então vamos ficar em pé mesmo, bora. Dentro do Microsoft, você vai ter o Microsoft Word, você vai ter o Microsoft Excel, você vai ter o Microsoft PowerPoint, e você vai ter o tal do Access, professor. Eita, professor, legal demais. Vamos lá para o LibreOffice, vamos colocar um pouquinho mais abaixo. Ficou muito em riba aqui, ficou em riba. Vamos botar um pouquinho mais abaixo em outra tonalidade aqui, ó. E aqui você tem o tal do LibreOffice. Professor, eu vi lá que não veio LibreOffice, veio BROffice. É a mesma coisa, filho, é a mesma coisa, não tem nenhum problema. Se vier BROffice, se vier Apache Office, se vier OpenOffice, vier qualquer coisa, é basicamente a mesma coisa. Você vai ter aqui o tal do Writer, você vai ter o Calc, você vai ter o Impress e você vai ter o Base. Professor, tem mais? Tem. Mas para a tua prova, nesse momento, é importante que você saiba disso, tá? Para a tua provinha, é importante que você conheça estes carinhas que aqui estão.
Você precisa conhecer das extensões, ó. A tua banquinha, ela gosta de extensão. Ela tem um caso de fetiche sexual por extensão. Então, tu tem de saber as principais extensões. Tu tem de conhecer a extensão de imagem, tu tem que entender e conhecer as principais extensões de vídeo. Tu tens de entender as principais extensões de edição de texto. E aí vai. Você precisa conhecer isso aí. Vamos lá, professor. Qual é a extensão padrão ou default? Padrão ou default é a mesma coisa, pode vir com esses dois nomes, sem nenhum problema. Vamos lá, qual é a extensão do Word, professor? A extensão é .docx. Professor, mas eu vi uma questão respondendo que lá tinha só doc. Existe essa extensão só doc? Existe, filho. A extensão doc era da versão 97 até a versão 2003. Da versão 97 até 2003 você tinha um .doc. E o Excel, professor? O Excel é .xlsx. Antigamente era só XLS. E o PowerPoint, professor? Simples, PPTX. O senhor está querendo dizer que antigamente era só PPT? É. E o A, que você vai lembrar do melhor desenho de todos os tempos, Dragon Ball. Você lembra das 3 primeiras letras e lembra do melhor desenho de todos os tempos, ó, Dragon Ball, DB. Eita, professor, tu é doido, né, mano? Tô entendendo, eu. Então vai pra cima, ó. O Writer, qual é a extensão? Aqui já começa a complicar, não vai complicar nada, ó. Você tem de lembrar que todos esses carinhas, eles vão começar com OD, ó. Todos esses carinhas vão começar com OD. Beleza? Que é a ideia de Open Document. Beleza, professor. Open Document. Ixi, esse bicho veio em inglês mesmo. Na UISA, foi 2 aulas. Ó, Open Document. E o Writer é de quê? O Writer, ele é equiparado ao Word, logo ele é de quê? De quê? Fala comigo. Fala que eu discuto aqui. Você pesquisa, mas eu discuto. Fala. Pode falar. Isso, muito bem. ODT. Você vai lembrar esse Tzinho de quê? Você vai lembrar de texto. Você vai lembrar de texto. Eita, professor, porque eu nunca pensei nisso. O calc é o Szinho, ó. Esse Szinho você vai lembrar de soma. A soma eu faço no editor de planilha, que é o calc que é equiparado ao Excel. Do Impress, professor, eu vou lembrar de apresentação. Esse Pzinho é apresentação. Ah, mas professor, a apresentação tem uma... Mas lá tu discute com o professor de português, aqui é informática. Então tu vai lembrar de apresentação, Pzinho, é o Impress que é equiparado ao Microsoft PowerPoint. E o Base ODB, Database. Basicamente, aí Base você vai ter banco de dados. Morreu Maria Preá. O que ele quer, ó? Ele quer a extensão padrão ou default das planilhas salvas pelo calc, meu rei. Qual é, ó? ODSzão. Você vai lembrar de quê, professor? De soma. Ou soma ou suma. Não tem aquela música, né? Ou soma ou suma. Pois é, você vai lembrar de soma. Gabarito da segunda questão, letra C de vassoura. Gabarito, letra C de vassoura. Vamos lá, questão número 3, professor. Essa aqui, ela é fandárdiga. Olha o que diz a questão número 3, ó. Qual o operador de comparação de diferente? Diferente, lembra lá aquela musiquinha? É diferente dos iguais, do conterrâneo que canta lá, que eu não sei, acho que é o Tarcísio do acordeão, meu parceiro. Você vai ter de lembrar dos principais operadores. Isso aqui, filho, precisa estar dentro da sua mente. Isso aqui precisa estar dentro de você. Professor, dentro do cão, dentro de você. Você vai precisar lembrar disso para a tua prova. Quais são os principais operadores que a gente vai ter? Vou colocar aqui para você porque eu sou legal. Você já viu isso aqui? Já, professor, já vi, mas eu vou colocar de novo. Por quê? Para ficar melhor. Vamos botar aqui os principais. Bora lá. Vamos colocar aqui os bem legaisinhos para você, ó. Vamos botar aqui os principais. Coube tudinho. Vamos mudar a cor da canetinha para ficar melhor, para ficar suave. Esse carinha quem é, professor? Esse carinha aqui, ó, é o maior que. Esse operador aqui é o maior que. Esse aqui, professor, é o sinal de igualdade, que nem diz o outro. O mesmo cara que fala em igualdade, ele fala em bigo, né? Ele fala em igreja. Professor, igualdade. Lembrando que toda a fórmula do Excel, via de regra, será iniciada com o sinal de igualdade. Esse aqui, professor, é o menor que. Esse carinha aqui, ó, é o menor que. Professor, se eu junto o maior que com o menor que, eu tenho o que, ó? Eu tenho um símbolozinho de diferente. Professor, diferente não, estranho. Lembra lá, ó, diferente dos iguais. Se eu junto o maior que
Eu menor que, eu vou ter o símbolozinho de diferente, professor. Legal demais, já temos o gabarito, mas eu vou continuar para você ficar safo, pra você ficar na ponta dos cascos, com gosto de querosene, ó. Esse aqui, professor, é o quê, ó? Esse é o maior ou igual. Maior ou igual. Esse aqui, professor, obviamente vai ser o menor ou igual. Menor ou igual. Esse aqui, ele vai ser utilizado para exponenciação. Professor, mas o que baralhos é exponenciação? A ideia de potência. Eu só ia para a escola para merendar, professor. Era bom demais na hora da merenda, aquele suquinho de goiaba, né? Que a única coisa que tinha da goiaba era o caroço. Exponenciação, quando eu tenho um número elevado a outro. Legal, por exemplo, aqui, 10 elevado a 2. Isso aqui é um exemplo de uma exponenciação. Professor, aprendi agora. Esse aqui, concatenar. Concatenar é a mesma coisa que amancebar, juntar. Juntar. Quando eu junto termos, junto números. E aqui os operadores básicos. Adição, subtração, multiplicação e divisão e multiplicação. Beleza. Qual operador de comparação de diferente? Olha o que ele quer aqui, ó. Ele quer o comparadorzinho de diferente do Excel. Qual que é? Gabarito, letra C de vassoura. Bora pra frente? Professor, por que tu fala tanto assim V de vassoura? Por causa do cabo. Beleza? Olha a questãozinha de número 4. Aí dentro da sua telinha. Bora lá. Pau na máquina e faca na caveira. Olha o que diz a questão de número 4, filho, ó. Não dorme não, hein? Não sustenta a instalação errada, ó. Qual o resultado da fórmula que eu tenho aí, professor? Você precisa lembrar o seguinte, meu bebê e minha bebê. Você precisa lembrar que existe dentro do Excel uma hierarquia. Na verdade, essa hierarquia ela não é nem do Excel, não. Ela é uma hierarquia matemática. Professor, eu pensei que hierarquia só tinha lá na PM, professor, que lá na PM lá tem o soldado, o cabo, o terceiro, o segundo, o primeiro sargento, subtenente. Aí depois vai lá, professor, segundo tenente. Não, tem uma hierarquia aqui também. Você vai ter o que, professor, aqui, ó? Você vai ter primeiro os parênteses. Você vai ter aqui os parênteses. Legal. Depois dos parênteses, eu vou ter a tal da exponenciação. Exponenciação, que são as potências. Depois, professor, vou ter a divisão e a multiplicação. Divisão e multiplicação. Legal, professor. Divisão e multiplicação. E depois eu tenho ali, ó, a adição. E eu vou ter a subtração, professor. Vou ter a adição e vou ter a subtração. Então, eu preciso seguir essa hierarquia. Eu preciso seguir essa hierarquia. Então, vamos responder essa questão. Professor, a minha tia lá do ensino fundamental e médio não me ensinou a fazer. Eu vou te ensinar aqui. Eu tinha uma professora no ensino fundamental, excelente professora, inclusive. Todo mundo tinha medo, mas eu gostava dela. Tia Tereza Neuma. Se essa aula chegar até ela, eu quero agradecer, porque eu aprendi com ela isso aqui. Vamos lá, tia, ó. Primeiro você vai fazer o quê, ó? 3 vezes 4. 3 vezes 4 é quanto, professor? Professor, não sei não. Pega aqui, ó. 4 mais 4 mais 4. Aí. Dá quanto? Dá 12. 12. Mais 2 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 mais 3. Que é o quê? 6. Aí tu tens aqui, ó. Bonitão. Quanto é 12 mais 6? Espera aí, deixa eu contar no dedo. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Professor, é 18, ó. 18. Olha o gabarito. Pá, 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 pá. Achei. 18. Gabarito. Letra B de Papaléguas. Professor, por que B de Papaléguas? Que o Papaléguas faz bip, bip. Gabarito, letra B da nossa quarta questão. Professor, me joga grandão, pai. Joga o pai grandão. As pessoas estão acostumadas a me ver bonito. Quando vê o pequenininho, fica querendo olhar pra minha beleza. Galera, eu espero que você tenha absorvendo tudo. É só pra dar aquela quebra, aquele momento que você vai dar aquela pausinha marota no vídeo, você vai tomar aquele cafezão maroto, aquele café muito pó no café, pouco açúcar, só pra dar aquela batida mesmo.
e você vai voltar para a gente continuar respondendo essas questões. Vou ficar em posição de pausa e você pausa e toma um café. Beleza, já voltou. Olha aí, vamos para a quinta questão, filho. Ó, olha o que traz essa quinta questão, professor. Agora é a hora que nós vamos separar o menino dos homens. Nós vamos falar da função de proceder, filho. E antes de eu ir para a questão, eu vou para o quadro, porque eu gosto de quadro. Eu fico indignado quando eu uso a lousa digital. Eu não gosto, eu sou raiz. Olha aqui, filhinho do bem, ó. Preste bastante atenção. Já disse, o problema é que tu não presta. O problema é que tu não presta. Não presta o quê? Atenção. Olha essa função que eu vou trazer para você. Função de PROCV ou PROCV. O que baralhos de cargas d'água é isso, professor? Quando nós outros hablamos... falação troglodita. Quando nós falamos de PROCV, você vai ter uma procura... Onde, professor? Você vai ter uma procura na vertical, olha. Professor, eu tenho maior dificuldade em saber o que é vertical e horizontal. Tem um bizu que eu tinha também. Você falar em horizontal, você vai lembrar do horizonte aqui, ó. O horizonte é assim, ó. Além do horizonte tem algum lugar lindo pra gente se amar, onde eu posso encontrar a natureza. É assim, ó, o horizonte de boinha. E o resto é vertical. Então, no PROCV, você vai buscar por quem, professor, nessa busca vertical? Você vai buscar pelas colunas. E uma das coisas que eu quero salientar contigo neste momento, instalação errada do meu coração, é a estrutura. Lembra que eu te falei que não se apavore quando você vê uma coisa muito grande? Não importa o tamanho, o que importa é a estrutura. Professor, como assim, professor? Deus abençoe. Não importa o tamanho. Eu sei que você olhou para mim meio assim. O que importa é você entender a estrutura. É isso aí, filho. Preste atenção. Vou explicar para você. Vou desmembrar, vou dissecar a função de PROCV. Ó. O PROCV vai ser dividido em algumas partes. Ó. PROCV. Ele vai ser dividido em algumas partes. Vou usar aqui, ó, as cores do pincel para você ver cores divergentes, cores diferentes, ó. Vão ser 4 partes, tá bom, bebê? Vão ser 4 partes e nós vamos falar de cada uma delas, ó. Legal, professor. Tudo é didática. A gente consegue fazer com instrumento tecnológico, pincel, que a galera não gosta de usar pincel, parece que não sabe usar os pincéis. 4 partes da função do PROCV. Quais são as partes, professor, que a gente tem aí, ó? A primeira parte, nós vamos ter o valor a ser buscado. Primeira parte vai ser o valor a ser buscado. Legal demais, professor. Ó, primeira parte vai ser o valor a ser buscado, o valor que eu quero buscar, o valor desejado. E a segunda parte, professor? A segunda parte eu vou ter... Ó, vou botar mais aqui abaixo para você organizar o seu caderninho, coisa mais linda, ó. Eu vou ter aqui, ó, a matriz que eu vou apontar o intervalo da busca. Aqui vai ser o tal do intervalo da busca. Ou seja, é nesta segunda partezinha aqui que eu vou simplesmente apontar onde é que eu quero o valor, onde é que eu vou buscar. Esse aqui vai ser o lugar que eu vou buscar esse valor desejado. Legal, vou fazer um quadradinho aqui para ficar bem bonitinho, ó. Bonitinho, professor. Valores da busca, o valor a ser buscado e o intervalo da busca. Já que nós estamos falando de uma procura na vertical, isto aqui vai apresentar o que, professor? Isto aqui vai apresentar o número da coluna. Já que é uma procura na vertical, isto aqui vai me apresentar o número da coluna, professor. Legal, então show. E por fim, a quarta parte bonitinha do nosso instrumento tecnológico é saber se eu vou ter um valor aproximado
se eu vou ter um valor aproximado ou se ele vai aceitar apenas um valor exato. Essa última parte é para eu definir se este valor buscado vai ser exato ou ele vai ser aproximado. Olha que lindo. Entenda essa estrutura, filho, que não importa quais sejam os valores que você colocar aí, não importa quais sejam esses valores que você vai colocar aí, qual é o intervalo, quais são os números, isso aqui vai salvar a tua vida. Primeira parte, o valor a ser buscado. Segunda parte, o intervalo da busca. Terceira parte, o número da coluna. E quarta parte, se ele vai ser aproximado ou exato. Professor, vamos lá. Vamos. Joga a questãozinha na tela, menino Tauan. Joga a questãozinha na tela. Olha o que diz a questão de número 5. Olha aí, filho, ó. Olha o que diz a questão de número 5. Considere uma planilha do Excel com as células A1 até A4 contendo os valores. Vamos botar aqui tudo bonitinho, de A1 até A4. Vamos botar aqui, ó, A1, A2, A3 e A4. Professor, na lousa fica mais difícil a digital da gente traçar uma linha reta. Perdoa o tio Túlio. Perdoa o tio Túlio e a falta do hábito. Mas aqui já dá para compreender, ficar mais bonitinho, né? Vamos lá. Aí ele diz o seguinte, ó. O que ele diz aí, professor? Ele diz que de A1 até A4 contém os valores Alex. Contém aqui, ó, Alex. Aqui ele traz a Mary, Maria. Aqui ele traz a Rachel. Eita, beleza. E por fim, eu pulei alguém aqui. André, o André bem aqui, ó. André. Aí tem aqui, ó, a Mary, Maria e a Rachel, a Raquel. Legal, professor. Aí ele diz que é o seguinte, respectivamente, ou seja, na ordem. Considere que de B1 até B4 tem os valores 20, tem o valor 10, tem o valor 10, 20, 25 e 40, professor. Legal, vamos apagar aqui para ficar legalzinho, ó. Bora passar bonitinho aqui a linha. Passar aqui o traçozinho bonitinho. Não era bem essa cor aqui não, né? Mas tudo bem. Ele traz a fórmula. Nós vamos botar a fórmula bem aqui abaixo. Vamos botar de preto. Vou botar de vermelho para você ver melhor. Vamos botar aqui, ó. Igual pro CV. Aí ele traz o que aqui, professor? A3. Vamos botar de cores diferentes para ficar didático. A1 até B4. Aí você traz aqui, vamos botar de outra cor, professor. Vamos botar aqui o roxinho. Tem 2 e vamos botar de outra cor aqui. Vamos botar aqui. Botar um bem diferente, esse laranja aqui. E tem aqui 0. Olha, ó, 4 partes da minha fórmula. Eu tenho aí 4 partezinhas da minha fórmula. Essa primeira parte aqui é o que, professor? Ó, o valor a ser buscado, o valor a ser buscado, o valor a ser procurado. Beleza, isso aqui eu já entendi, professor. A segunda parte vai ser o quê? A segunda parte vai ser o intervalo da busca. O intervalo da busca. Legal demais, professor. A terceira parte vai ser o quê, ó? Vai ser o number da coluna, já que nós estamos trabalhando numa fórmula de ProCV. E aqui, professor, esse zerinho, lembra que eu falei que a quarta parte ela era o valor exato ou aproximado? Se a banca trouxer o zero, ou a banca trouxer a palavra falso, se a banca trouxer zero e falso, significa que ele só aceita valor exato. Se a banca trouxer 1 ou a palavra verdadeiro, se ela trouxer 1 ou verdadeiro, significa dizer que ela vai aceitar
aproximação. Isso aqui é só para descargo de consciência, tá? Isso aqui é só para descargo de consciência. Se viesse aqui nessa última parte falso, é a mesma coisa que zero. Se viesse 1, é a mesma coisa que verdadeiro. Então, pode vir com essas nomenclaturas. Então, vamos buscar aqui agora na minha planilhazinha que a questão me trouxe. Vamos? A3, ó. Vou buscar aqui o valor a ser buscado. Vou buscar onde? Aqui, ó. Eu vou buscar durante todo esse intervalo que aqui está. Legal, professor. Me dá uma bolacha aqui para comer, que é a bolacha que me dê. Ele vem comer aqui, eu gravando, morrendo de fome, e ele não quer que eu coma ao vivo. Vou comer a bolacha da dele aqui, ao vivo. Porque a gente come. A gente grava, mas come. Tô muito aqui, inclusive. Mas já voltar pra questão. Calma aí. Aguenta aí. Tem uma águazinha não pra descer. Ó. Não tem nem uma água pro cabo, porque você paga um cabo empanzinado aqui. Vai chamar lá no Ceará de empanzinado. Olha aí, ó. Obrigado. Esse professor é doido. Filho. É diferente dos iguais. Olha aí, ó. A3, voltemos, que nem de doido. A3 é o valor a ser buscado. De A1 até B4 é o intervalo da busca. Então, ele vai buscar por todo esse intervalozinho aqui, ó. Ele vai buscar durante todo esse intervalozinho aqui, ó. Legal, professor. Então, ele quer buscar o quê, ó? Ele quer buscar A3, certo? A3 é quem? A3 é a Melry. A Maria. Achei a Maria. Legal, professor. Ele quer aqui, ó, a segunda... Deu uma balançada só para tu ficar esperto. Ele quer aqui, ó, a segunda coluna. Então, eu vou ter que essa aqui é a primeira coluna e essa aqui vai ser a segunda coluna. Por que que ela é a primeira coluna? Olha o intervalo da busca. Começa em A, então A é a primeira coluna e vai até B, então B é a segunda coluna. Então, achei Maria. E aqui pede 2, ou seja, quem está ao lado da Maria? É 25. Então, logo, ele vai buscar aqui, logo, ele vai retornar aqui o número 25, gabarito, letra D. Professor, não entendi. Vou te explicar de novo. Aguenta aí, ó. Presta atenção. O valor a ser buscado é o quê? É A3. Achei A3. Tá aqui a bendita Maria. Então, ó, eu tenho que elencar aqui, ó. Se tivesse a coluna C, seria a terceira coluna. Se tivesse a coluna D, seria a quarta coluna. E aí vai. Então, ele trouxe aqui. A questão me deu segunda coluna. Professor, vai ser sempre a segunda coluna? Não, instalação errada. A questão tem que me dizer. Legal? Então, ó, Maria é a primeira coluna, a segunda coluna é 25, vai retornar 25. Professor, se ao invés de 2 tivesse 1, retornaria o quê? A própria Maria. Beleza? Então, neste caso, o gabarito é letra D. Professor, não entendi muito não, mas vamos fazer outro, vamos. Dá pausazinha no vídeo e tenta fazer essas 6. Tenta fazer essas 6 marotinhas pra gente. Pausinha, voltamos. Tu não deu a pausa, tu dá a pausa agora. Olha aí, o que é que a gente... Vamos dividir, ó. Primeiro ponto, para você responder essa questão, bote numa planilha todos os dados que a questão me deu. Para que eu vou comer essa bolacha? Tá dando uma azia da desgraça. Olha aqui, ó. Ele diz que das células B1... Vamos botar de vermelho a planilha para você ver melhor. B... Aí ele traz aqui B1, B2, B3... e B4. Legal, professor. B1, B2, B3 e B4. Ele diz que traz quais valores aí? E vamos botar logo a C aqui para a gente ganhar tempo. Tá C. Professor, tua colunazinha tá subindo a serra, eu sei. Aqui é complicado, cara. Mas a gente um dia digivolui. Um dia a gente digivolui e melhora aqui também. Ó, a gente não nasceu sabido de tudo. Ele diz, vamos botar aqui outra corzinha. Ele diz que tem aí de B1 até B4, Jorge. Ele tem aí, ó, Mariana. Ele tem aqui, ó, Mariana. Ele tem aqui, ó, Osmar. E ele tem aqui o Vinícius, Vini Júnior. Legal, professor. E aí ele diz que de C1 até C4 tem os valores 4,
8, 12 e 16. Aí tem a fórmula. Vamos botar a fórmula zona aqui, ó. Igual pro CV. Aí ele tem B2, B1 até B4, 2 e 0. Já vai entendendo a estrutura. Lembra lá da estrutura? Lembro-me. Primeira parte, valor a ser buscado. Eu vou encher o seu saco. Eu vou encher a porra do seu saco. Valor a ser buscado. A segunda parte, professor, é o quê? Ó, essa aqui vai ser o intervalo da busca. O intervalo da busca. Legal. Aqui, ó, o 2 é o quê? Ó, número da coluna. E a terceira parte aqui é o 0. 0 eu já sei que é exato, que ele não aceita approximation. Então agora nós vamos responder a questão de fé e fato. Vou buscar o valorzinho de B2. Quem é B2, professor? É a Mariana. B2 é a Mariana, legal. Ele quer a segunda coluna aqui, professor. Ele quer a segunda coluna, é B1 até C4. Deixa eu só retificar aqui, ó. Aí depois você fica mandando para mim lá, Brasangue, não é C4. Não, é C4. De B1 até C4. Ele quer a segunda coluna. Tu já sabe que esta é a primeira coluna, esta vai ser a segunda coluna. Então, ao lado da Mariana, vai retornar 8, gabarito, letra C, de vassoura. Joga o grandão. Eu sei que é um pouco mais complicado, mas como é que tu vai aprender isso aqui respondendo questão, filho? Respondendo questão para dar com pau mesmo, sem pena. Sem pena, sem massagem, respondendo questão, sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Qualquer coisa, manda um direct para mim que eu tenho certeza que eu te respondo. Manda mensagem no WhatsApp, você tem meu contato pessoal. Você tem meu contato pessoal, manda um WhatsApp para mim, tirando a dúvida que eu vou te ajudar. Beleza? Conta comigo, eu tô fechado com você nessa missão. E aqui missão dada é missão cumprida. Mas vamos lá. Sigamos. Professor, tá massa, tô curtindo, tô aprendendo. Essa aqui é boa, essa 7 aqui, ela é fantástica. Olha aí, ó. No Microsoft Excel, o conteúdo da célula A1 é igual a 2 e B1 é igual a 3. Vamos enquadrar essa questão aqui, não sei aonde, mas vamos. Vou colocar bem aqui, ó. Você já viu mesmo, eu vou apagar isso aqui. Professor, eu não vi não. Aí volta 2 casinhas, volta o vídeo e Deus abençoe. Vou apagar aqui para poder caber, senão não cabe. Aí se não couber, não coube, né? Aí fica ruim, você não entende, eu não explico, aí fica esculambação. Fica molabacé. Olha aí. Ele traz que A1, esquece isso aqui, já foi resolvido. A1, ele diz que A1 é 2. E ele diz que B1 é 3. Isso aqui, obviamente, vai ser usado em algum momento da questão, senão não ia dar. Quer dizer, pode ser que dê, mas enfim. Vamos lá, professor. Ele diz que em C1 foi inserida a seguinte fórmula, ó, igual a cifrão 1 mais B cifrão 1. Legal? No próximo passo, o usuário copiou a fórmula da célula C1 para C2. Ó. Ele copiou a célula de C1 para C2. Finalmente, o usuário copiou a fórmula existente em C2 para D2. Então, ele copiou de C2 para D2. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que deverá encontrar na célula D2 o valor dessa operação e o tipo de referência. Vamos lá. Quando a gente trata dos modos de referenciação, bebê, ó, quando a gente trabalha com os modos de referenciação, nós vamos ter 3 tipos de modo de referenciação. Quais são, professor, os 3 tipos que a gente tem aqui, ó? Nós vamos ter o relativo, nós vamos ter o modo relativo, o modo misto e o modo absoluto. Relativo, misto e absoluto. O modo relativo, ele vai ter uma linha e ele vai ter uma coluna, ou seja, para onde eu copiar e colar este valor, eu vou poder alterar tanto a linha como eu vou poder alterar a coluna.
O misto, professor, o misto ele vai acompanhar ora a coluna, ora ele vai acompanhar a linha, professor. E o absoluto ele já acompanha a coluna e ele acompanha a linha. Lembrando que o que está imediatamente à direita do cifrão não se pode alterar, não. No caso do absoluto, eu não posso alterar absolutamente nada. Vamos lá. Então, sabendo desta informação, que o que está imediatamente à direita do cifrão não se pode alterar, não, eu vou saber que estes dois carinhas aqui, ó, ficou uma porcaria, né, cara? Isso aqui, vamos botar de novo. Não vai dar certo usar o pincelzinho, não. Vamos botar aqui A, cifrão 1, mais B, cifrão 1. Então, eu já sei a formulazinha aqui. Então, o que está imediatamente à direita do cifrão não se pode alterar, não. Então, eu não vou alterar isso aqui em hipótese alguma. Ele estava na coluna C e foi para a coluna C. Ele estava em C1 e foi para C2. Então, o que é coluna, ele vai se manter coluna. O resto eu repito, porque tá ali amarradinho. Tá amarrado, professor, tá amarrado. E aqui, professor, do mesmo jeito. Legal. Só que, quando ele faz o processo de arrastar de C para D, você percebe que ele deslocou uma coluna. Então, eu vou somar mais um na casa das colunas. Mais uma o quê, professor? Mais uma letra. Eu vou somar mais uma letra na casa das colunas. A mais uma letra vai ser B. Repito, cifrão 1. Mais o B mais uma letra vai ser C, cifrão 1. Então, eu vou ter isto aqui em D2. Professor, vamos lá, vamos ver os itens aqui, ó. B, cifrão 1, mais C, cifrão 1. B, cifrão 1, mais C, cifrão 1, com valor igual a 8. Vamos ver qual valor que vai dar, professor. O que é que eu tenho em B1, professor? Em B1 eu vou ter 3, ó. Em B1 eu vou ter 3, mais C1. Professor, não tem C1 não, professor. Tem, tá aqui o C1. Tá aqui o C1. O que é que eu tenho em A1, professor? A1, o que é que eu tenho em A1? 2. B1, 3. Legal. 2 mais 3, 5. Então, tu tem 3 mais 5 igual a 8. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Então, nesse caso aí, gabarito lindamente, sem titubear, é letra B de Papaléguas aqui com referência mista. Show, professor? Tu é doido. Essa questão aí, ela não merece palmas, ela merece Tocantins inteiro. Legal demais, ó. Vamos para frente, pau na máquina. Olha o que trata essa questão de número 8. Fórmulas em planilhas do Excel poderão conter erros. Cadê? Erros que precisam ser corrigidos. Vem cá, tio Túlio, me joga grandão. O que eu vou falar com você aqui, ó? Dentro do Excel, ele vai trazer contigo, vai trazer para ti algumas mensagens de erros, ó. Ele vai apresentar aí, ó, algumas mensagens de erros. Professor, quais erros que irão ter lá dentro do Excel? Por exemplo, ó, tu vai ter o erro div/0. Esse erro é calma. Você vai ter aqui o erro chamado de erro valor. Quando é isso, professor? Tenha calma. Você vai ter o erro nome. Você vai ter aqui o erro nome. Legal demais, professor. Sigamos. Você vai ter o erro num. Legal, professor. E você vai ter o erro ref. Esses aqui são os erros bem comuns que você vai se deparar. E você bater o olho, precisa estar safo. Bater o olho vai ter de acertar. O div/0, professor, é quando eu tento fazer isso aqui, ó. 5/0. Vai dar bom isso aí? Não vai dar bom, vai dar corró. Por quê, professor? Não existe a possibilidade de divisão por zero na matemática. Existe um caso na vida particular que você consegue fazer uma divisão desse tipo. Que é quando, professor? Num relacionamento. Num relacionamento você consegue dividir nada para 2. Fora isso, não tem como. Então, nesse caso, você tem o div/0. Show de bola, professor? Eu tentei fazer uma divisão por zero, ele vai dizer assim, ô macho,
Meu irmão, tem como não. Ele apresenta essa mensagem de erro. O erro valor, professor, acontece quando? Quando eu passo um argumento errado como parâmetro. Quando eu tenho um argumento errado como parâmetro. Como assim, professor, um argumento errado? Imaginem um caso hipotético. Imagine que A1 tem Maria, beleza, e A2 tem João. A2 tem João. E aí eu tento fazer o seguinte, filho, ó. Aí eu tento fazer igual a 1 mais A2. Vai dar bom isso aqui, professor? Não vai, filho. É um argumento errado como parâmetro. Ele vai dizer assim, ei, mano, ó o dedinho, ó. Vai não, pode voltar. Tá errado, beleza? Então ele vai apresentar essa mensagem de erro. Erro nome. A função, eu errei o nome da função. Era para eu colocar soma, mas ao invés de colocar soma, eu botei sona. Sona. Aí disse, ei, mano, sona é teu passado. Beleza? Passei o nome errado da função. Erro num, professor, é quando o número é muito grande. Número muito grande. Ou muito pequeno também. Existe o caso dele ser muito pequeno. Por exemplo, professor, o grande aí, ó. Exemplo, 99999999999 elevado a 99999999. Aí você olha pra ti e diz assim, ei, mano, tu tá viçando, né? Não dá não, parceiro. E o ref é quando eu tinha uma célula, que a célula continha um valor e esta célula, por algum motivo, foi excluída, acontecendo assim o erro de referenciação. Principais erros do Excel que podem ser exibidos para você, tá bom, bebezinho? Tá bom, professor? Printão, printão. Joga a questão na tela, joga a questãozinha na tela. Olha o que diz aí, professor, ó. Vamos lá. Fórmulas em planilhas do Excel podem conter erros que precisam ser corrigidos. Com relação aos principais tipos de erros, assinale a alternativa correta. Legal. O Excel mostra o erro div quando uma fórmula ou função contém caracteres textuais que não são válidos. Essa aqui, meu filho, é mentirosa, tá errada. B. O Microsoft Excel mostra o erro div/0 quando o número é dividido por um valor muito grande. Também mentiu. Mentira. C. O Excel mostra o erro valor quando algo errado com a forma, como sua fórmula foi digitada, ou algo errado com as células às quais você está fazendo a referência. Tá bonitinha, por enquanto deixa ela aí. Deixa ela de stand-by. D. O Excel mostra o erro div quando há algo errado com a fórmula. Não, filho. Não, bebezinho, ó. E a causa mais comum para o erro num se deve às funções PROCV, PROQH, nada a ver, nada a ver. Gabarito aqui é o que, professor? Letra C, letra C, letra C de vassoura. Legal demais, professor. Vamos, Leila aí, Leila. Vou ler com você. O Excel mostra o erro valor quando há algo errado com a fórmula, como sua fórmula foi digitada, ou há algo errado com as células às quais você está fazendo referência. Legal, professor. Vamos para 9, ó. Olha o que diz a questão de número 9. A fórmula ou função do Excel, aqui, meu filho, depende da versão, tá? Você vai ficar, mas, professor, questão tá desatualizada. Nada a ver, tá? Nada a ver. Não vem de show que tu não é a Xuxa, tá bom? Olha a questão número 9. A fórmula ou função do Excel que permite arredondar um número. Agora, filho, aquele momento maroto que eu vou apagar o quadro e vou dar uma aula sobre essa fórmula aqui, porque ela é muito sensacional. Ela é uma fórmula sensacional. Ela é fandárdiga. Que é a função de quê, professor? É a função de arredondamento. Vou botar bem grande, ó. Funçãozinha de arred. Eita, professor, arred. Quando eu falo nesse arred, automaticamente você vai relacionar a ideia de arredondamento. Esse arredondamento, bebezinho lindo, ele pode ser para cima, legal,
Porém, esse arredondamento ele pode ser para baixo. Esse arredondamento ele vai poder ser para cima, só vou pôr em azul, ou ele pode ser para baixo, vou pôr em vermelho, para baixo. O que vai determinar se ele é para cima ou o que vai determinar, professor, se vai ser para baixo? A próxima casa. Próxima casa. Eu vou analisar esse cenário da próxima casa. Como assim? Tenha calma. Palma, palma não, premos cânico. Se a próxima casa for maior ou igual a 5, arredonda para cima, filho. Presta atenção. O problema é que tu não presta. Se for menor ou igual a 4, arredonda para baixo. Maior ou igual a 5, arredonda para cima. Menor ou igual a 4, arredonda para baixo. Vem cá, tio Túlio, ó. Imagina aqui um cenário bem legal. Imagina aqui, ó, a rede. Primeiro exemplo, a rede. Aí tu vai ter ali, ó, 7,823... 4, 5, 3, ponto e vírgula 2. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, professor, a rede. Aí tu tem 6,8476321, ponto e vírgula 2. Tu vai ter esses dois valorezinhos aí, professor. O que é que você vai saber? O que é que o senhor vai me ensinar? Preste atenção, ó. Esse número 2, que está aqui, ó, vai ser o número de casas decimais após a vírgula. Após a vírgula a ser observada. O número de casas decimais após a vírgula ser observada. Esse número 2. O aluno sempre tem essa dúvida. Professor, é sempre 2? Não, instalação errada. Não, filho. A questão que vai trazer. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 1. A questão que vai trazer. Então, ó, 2 é o número de casas decimais após a vírgula. Uma casinha decimal, 2 casinhas decimais. Então, significa dizer, ó, que o arredondamento vai ser feito aqui, ó. Significa dizer que o arredondamento vai ser feito aqui. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, para eu fazer esse arredondamento aqui, eu tenho de olhar para a próxima casa. Eu vou ter de olhar para a próxima casa. E aí entra a norma aqui, filho. Entra a regrinha. Regrinha de ouro para você. Se esse númerozinho aqui for maior ou igual a 5, arredonda para riba, para cima. Se for menor ou igual a 4, arredonda para baixo. Arredonda para baixo. Legal. O 3. Ele é maior ou igual a 5 ou ele é menor ou igual a 4? Professor, ele é menor ou igual a 4, então arredonda para baixo. Neste caso aqui, ó, vai ser retornado 7,82. Percebam um detalhe. No arredondamento para baixo não há subtração. Então ele vai retornar essa partezinha que ficou aqui quando para baixo. Não há subtração. No segundo exemplo, a gente já sabe o que é esse número 2. O número de casas decimais após a vírgula a ser observado. Legal. Uma casa decimal, 2 casas decimais. O arredondamento vai ser feito onde? Aqui, ó. Mas eu preciso olhar para a próxima casa que está aqui. O 7 é maior ou igual a 5 ou ele é menor ou igual a 4? Ele é maior ou igual a 5. Logo, arredonda para cima. Neste caso, vai ser retornado 6,85. Professor, padrão, TAJ, massa demais. Aprendi tudo. Bota na questão aí pra gente resolver as 3 questões vindouras pra gente passar a regra e fechar a conta e dormir, professor. Olha aí, ó. Olha o que diz, ó. A fórmula ou função que permite arredondar um número
com um determinado número de casas decimais é quem? É o arred, filho. É o tal do arred. Vamos lá, olha aí, ó. Essa aqui é boa 10. E aí a 11 e 12 tem falando do arred, pra gente resolver e ficar safo. Assinale a alternativa que descreve a função do continuum. Vamos lá, filho, ó. As fórmulas contadoras de células. Nós vamos ter aqui algumas, ó. Quais são, professor? Você vai ter o conte num, beleza? Você vai ter o conte valores. Você vai ter o conte contar vazio. Contar vazio. Legal, professor. E você vai ter o conte se. Então, você vai ter aqui essas variações da fórmula conte. Conte vai o quê? Contar. Falou em conte, você vai lembrar de contar. Não somar. Conta. Contar. Eu sei contar, professor. Deixa eu ver o que é contar. 1, 2, 3. Show? Então, ó, ele vai contar células. Ele vai contar células que contenham números e exclusivamente números. Professor, se tiver letra. Ah, mas professor, e se tiver letra? Eu falei letra aqui? Não, é somente números. Ah, mas professor, se tiver vazio? Falei vazio? Não, falei números. Então, ele vai contar células que contenham números. Legal, professor. Aí ele segue, conte valores. Ele vai contar o quê, ó? Ele vai contar as células. Ele vai contar as células diferentes de vazias. As células diferentes de vazias. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, professor? Se tiver letra, ele conta. Se tiver número, ele conta. Ah, mas professor, e se tiver vazio? Eu falei vazio? Não, então não conta instalação errada. Letras ou números. Beleza. Contar vazio. Esse aqui é mais difícil, né? Ele só vai contar as células que não tiverem nada. Células vazias. Cuidado, filho. Cuidado. A célula que contém o número 0 não é uma célula vazia. Tá bom? Célula que contém 0 não é número vazio. 0 é um número. Ele é um número, ele é um valor, ele é contido, ele é contado. E o conte-se, ele vai contar mediante uma condição. Ele vai contar mediante uma condição. Legal. Então vamos aqui para a questão número 10, professor. Assinale a alternativa que descreve a função continuum, professor. Vamos lá. Continuum. Essa função não existe? Que conversa é essa, macho? Que conversa é essa? Existe. Soma. Opa. Conta o número de células de um dado intervalo? Não. Conta a quantidade de ocorrências? Conta os valores numéricos de um dado intervalo. Se tu pega atenção, se tu vacila, tu vai secão aqui em cima da alternativa B e toma onde as patas tomam. Beleza? Professor, onde é que as patas tomam? Não sei, vovó que dizia. Você vai tomar onde as patas tomam. Olha a 11, vamos lá. Pau na máquina. Quando na célula C1 está o resultado da divisão de 71 por 14. Vamos dividir isso aqui. 71 por 14 dá quanto, professor? Dá 5,0714. Aí divide de cabeça. Esse professor é bonzão mesmo, ó. Então o C1 tem isso aqui. Legal. Aí ele coloca a fórmula igual a red, tu já tá safo. C1 é quanto? C1 é 5,0714. E o D1 é 2. Ele disse que D1 é 2. A questão que me disse. Agora é só resolver. Você já sabe o que é cada coisa. Ó. O 2 é o número de casas decimais após a vírgula. 1, 2. Então vai ser aqui. Legal. Show. Porém, eu tenho de olhar para a próxima casa.
É maior ou igual a 5 ou menor ou igual a 4? Menor ou igual a 4, arredonda para baixo, vai ser retornado 5,07. Gabarito, letra A, de A mais tarde. Vamos para a questão de número seguinte, aí a 12 e última do dia. Professor, pelo amor de Deus, quase não acaba, né? É, quase não acaba. Vamos lá, olha o que diz, ó. Igual a rede média. O professor pode fazer isso, trazer uma fórmula dentro de outra, pode. Isso aqui nós chamamos de recursividade de fórmula, quando eu trago uma fórmula dentro de outra. Olha que questão sacana. Visualmente, o que você enxerga? 4 dígitos, né? 1, 2, 3, 4. Porém, aqui não são 4, são 3. Porque, ó, é 6,7. Porra! Primeiro eu tenho de responder a média. E quando eu falo em média aritmética. É eu somar os valores e dividir pela quantidade de valores que eu tenho. Então, 5 mais 6,7 mais 7. Vai dar quanto aqui, professor? 5 mais 6, 11, com 7, 18. 18,7. Aí você vai aplicar agora a fórmula de Arred, ó. Arred. Professor, já esqueceu de um detalhe, esqueci de fazer o quê, ó? Dividir isto aqui por 3. Por que eu divido isso aqui por 3? Porque é média aritmética. Vai dar 6,23, 3, 3, 3, é uma dízima periódica. Legal. Então tu vai ter aqui, ó, 6,23, 3, 3, ponto e vírgula 2. Você já sabe que esse ponto e vírgula 2 é o número de casas decimais após a vírgula. 1, 2. E eu vou olhar para a próxima casa. O 3 é maior ou igual a 5 ou menor ou igual a 4? Menor ou igual a 4, arredonda para baixo, retornando 6,23, gabarito, letra D de maluco. Com isso, a gente passa a régua e fecha a conta. Espero que você tenha absorvido o máximo de informações possível. E você já sabe, quer aprender sem esforço? Vem pro Método Cavernoso aqui. Missão dada é missão cumprida. Valeu, instalação errada. Até a próxima. Tamo junto.